Boa tarde, meu nome é Kátia Velar, sou professora na PUC Campinas, sou doutora em administração pela UFMG e, juntamente com meu orientando Pedro, nós escrevemos esse artigo que vamos apresentar agora. Boa tarde, meu nome é Pedro, estudo na PUC Campinas e sou orientado pela Kátia. Vou apresentar o artigo Influência da personalidade na compra compulsiva, uma análise multigrupo por gênero. Comprar é um comportamento absolutamente normal e cotidiano, mas se levado ao extremo pode se transformar em uma atividade prejudicial e destrutiva para os indivíduos acometidos. O problema acontece quando se compra de modo compulsivo e quando existe uma dificuldade de controle nesse comportamento. O comportamento de compra compulsiva, ou CCC, é um comportamento disfuncional do consumidor cada vez mais frequente e que ano passado, em 2019, foi estimado que 5% da população mundial sofre dele. Durante a leitura dos artigos, percebemos diversas divergências nos resultados de artigos similares, como, por exemplo, o fator extroversão, que por vezes tinha correlação positiva e por vezes negativa ao CCC, quanto aos traços de personalidade e características demográficas utilizados para analisar esses dados. Nosso artigo, busca identificar quais traços de personalidade melhor discriminam a tendência ao CCC nos dois gêneros, mas a gente quer deixar bastante claro que o intuito não é diagnosticar o CCC, mas sim analisar e medir a tendência ao mesmo. Em relação ao referencial teórico, as definições, compra compulsiva, a gente utiliza a definição de Ogin e Faber, onde ela é definida como a compra crônica, repetitiva, que se transforma numa resposta primária para sentimentos e acontecimentos negativos, podendo ser caracterizada como comportamento de compra e gasto que causa sofrimento marcante e problemas financeiros e sociais para os indivíduos. Personalidade, pegamos a definição de Moen, onde ela é definida como um conjunto de construtos intrapsíquicos relacionados e organizados hierarquicamente, que revelam consistência com o passar do tempo e combinam com situações para influenciar os pensamentos, intenções e o comportamento dos indivíduos. Logo abaixo, organizamos hierarquicamente o modelo, onde os traços influenciam os segundos. Como traços básicos, utilizamos os 5 grandes fatores da personalidade, além do materialismo, porque encontramos fortes indícios que ele também tem um grande impacto nesse comportamento. Também por isso adicionamos ele como traço básico e não como consequência dos 5 grandes fatores. Além desses traços, encontramos na literatura que impulsividade e autoestima influenciam o CCC, mas também são influenciados pelos fatores mais básicos. Analisamos também se a estrutura de traços é a mesma nos dois gêneros e se alguns fatores demográficos, como idade, renda, escolaridade, têm impacto sobre o comportamento de compra compulsiva. Então, para compreender se a estrutura de traços é a mesma em homens e mulheres, nós fizemos um levantamento tipo survey pela internet, onde nós enviamos para um convite para um survey online nas mídias sociais, tanto minha quanto do Pedro. Tá? Conseguimos, então, coletar uma amostra de 630 sujeitos, uma amostra bem diversificada quanto às características demográficas. Logo, a gente usou uma amostra não probabilística e por conveniência. Tá? Os dados, então, coletados foram analisados utilizando a modelagem de equações estruturais baseada em variância, tá? Mais especificamente o algarismo PLS-100. Tá? E, além disso, nós utilizamos também a análise multigrupo, também utilizando o software do Smart PLS. A gente utilizou para mensurar os traços de personalidade propostos no nosso modelo, que é esse aqui, escalas que já foram utilizadas anteriormente em vários estudos brasileiros, ou seja, escalas que já foram adaptadas para a população brasileira e que nesses estudos apresentaram boa validade, boa confiabilidade. Tá? Todas as escalas foram ancoradas em 5 pontos, utilizamos escalas do tipo Likert, discordo totalmente, concordo totalmente, e também escalas de 5 pontos, onde o sujeito deveria responder com qual frequência ele se sente ou age de determinada forma. Tá? Então, inicialmente, aqui estão os resultados, o modelo que nós chegamos. Inicialmente, nós averiguamos a validade e confiabilidade do modelo,
usando heurísticas sugeridas por Herr e colegas de 2017, e constatamos que todos os traços apresentaram índices satisfatórios que sugerem validade e confiabilidade, exceto o traço consciência, que apresentou alfa de tromba um pouco abaixo do indicado, que seria 0,70, apresentou 0,57, indicando que esse traço deve ser melhorado. Tá? Então, tirando esse traço, todos os outros apresentaram indícios de confiabilidade e validade convergente. Além disso, fizemos análise também de validade discriminante e todos os traços atenderam aos requisitos ou demonstraram ter validade discriminante. Bom, os resultados, esse aqui é o modelo feito com a amostra total de 630 sujeitos, mostraram essa estrutura em que os traços antecedentes de compra compulsiva foram introversão, tá? Uma vez que extroversão foi operado como timidez, neuroticismo, materialismo e impulsividade, além de autoestima, que teve uma influência pequena na tendência à compra compulsiva. O modelo foi responsável por explicar quase 50%, na verdade, foi responsável por explicar 52% da variância, tá? Sendo que a análise multigrupo mostrou que essa estrutura só funciona nas mulheres. Para os homens, a autoestima não influenciou a compra compulsiva, assim como o neuroticismo não influenciou nem a compra compulsiva e nem a autoestima. Logo, os resultados sugerem que diferentes estruturas de traços de personalidade explicam a compra compulsiva entre os homens e entre as mulheres, tá? Enquanto nas mulheres o neuroticismo influencia a autoestima, o traço não faz a mínima influência sobre os homens, assim como não influencia também a compra compulsiva masculina. Os traços que influenciam a tendência à compra compulsiva nos homens são somente materialismo, impulsividade e introversão. Tá? A gente destaca a influência do materialismo, que é muito forte tanto na impulsividade quanto na compra compulsiva. Tá? Parece que os dados mostram que introvertidos usam a compra compulsiva para aliviar sentimentos negativos, e a impulsividade na compra é o traço que exerce maior influência sobre compra compulsiva. Tá? Além disso, a análise dos dados demográficos indicaram que pessoas mais jovens e pessoas com menor escolaridade estão mais propensas a desenvolver comportamentos compulsivos de compra do que as pessoas mais velhas ou com maior nível de escolaridade. Então, isso posto, são os resultados do nosso trabalho. Agradecemos a todos por terem assistido e lido aí o artigo. Tá? E é isso.